Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Olá, olá! Começando mais um episódio muito especial do Vozes do Planeta. Já estamos dentro do contexto e do clima da COP30 e é um enorme prazer, uma enorme alegria, depois de alguns anos, trazer novamente como convidada a jornalista e escritora Eliane Brum para conversarmos sobre essas expectativas dos próximos meses, mas principalmente sobre a Amazônia como centro do mundo. Eliane, é um prazer te ter novamente aqui no Vozes do Planeta. Eu queria destacar que neste ano, né, Eliane recebeu um reconhecimento extremamente importante, é um orgulho até como comunicadora, como jornalista, né, como pensadora do ano pela revista Prospect nesse ano. Então, também já deixo público aqui parabéns. E minha primeira pergunta é como você está se sentindo, quais são suas expectativas já nesse âmbito de COP30, logo depois de ter criado, né, a Suma Uma Jornalismo, com uma equipe maravilhosa, e trazer essa fala, esse pensamento, essa realidade da Amazônia como centro do mundo. Oi, Paulina, estou muito feliz de estar contigo, porque eu sempre adorei te dar entrevista na rádio, agora no programa. Tu é uma ótima entrevistadora de verdade, eu me sinto super à vontade. E a gente vai ser parceira em breve, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, para nós de Suma Uma, né? Suma Uma, acho que vale a pena talvez eu explicar rapidamente o que é Suma Uma. Suma Uma Jornalismo do Centro do Mundo é uma plataforma trilingue de jornalismo baseada na Amazônia, mais especificamente em Altamira, no Pará, que é um dos epicentros da destruição da Amazônia. A gente acabou de completar 3 anos e Suma Uma é um projeto de transmissão de poder. O que significa isso? Ela foi fundada, né, idealizada por jornalistas com 30, 40 anos de profissão. Jornalistas não indígenas, jornalistas que conhecem o jornalismo tradicional, embora tenham reinventado bastante ele em alguns momentos, mas no sentido, né, da precisão, do respeito às fontes, do respeito à palavra exata, da seriedade na investigação. E a gente acredita muito nesse jornalismo. Mas a gente entende que nesse momento a gente precisa de outros jornalismos. E nesse momento de colapso, a gente precisa partir do que a gente sabe para criar o que a gente não sabe. E esse foi o sentido de Suma Uma. Suma Uma é um projeto de transmissão de poder, porque a gente tem um programa de coformação de jornalistas floresta que se chama Micélio. Micélio é a rede dos fungos, né? Suma Uma, vocês sabem, é uma das maiores árvores da Amazônia, uma árvore que irriga o céu e a terra, né? E o Micélio é um programa de coformação, o quão é importante, porque a gente ensina o jornalismo que a gente sabe fazer, o melhor jornalismo que a gente sabe fazer, e eles, jovens da floresta, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e também da periferia das cidades amazônicas, ensinam para a gente como eles contam histórias, como eles dão notícia, no caso dos indígenas, há mais de 10 mil anos na floresta. E dessa conversa, né, a gente cria um jornalismos no plural, que partem da floresta, partem dos povos que não se separaram da natureza. E por não terem se separado da natureza, por serem natureza também, eles até hoje protegem o que ainda existe de natureza em pé, no caso da Amazônia, o que ainda existe de floresta em pé, muitas vezes com as suas vidas. Então, nós partimos desse jornalismo que se entende como, cujos jornalistas se entendem como natureza, que também entende, né, acolhe e vive na forma como a maioria das cosmogonias indígenas pensam sobre o que é humano. Então, humano não são só nós que nos chamamos humanos, mas humanos são as plantas, são também
as plantas, os animais, os fungos, as montanhas, os rios. Então, para Suma Uma, são todos pessoas. Né? A gente chama pessoa fungo, pessoa árvore, pessoa onça, pessoa formiga. E numa relação horizontal. Então, em Suma Uma, por exemplo, jamais vamos medir peixes em toneladas, bois em arrobas, porque são todos pessoas como nós, com horizontalidade de direitos, e pensando na floresta não como algo com bichos e plantas dentro, que seria um jardim zoológico, um jardim botânico, mas como uma relação de todos com todos. Essa é a definição de floresta. Então, Suma Uma parte disso, e a cada edição do Micélio, nosso programa de conformação, a gente contrata parte dos jornalistas conformados. Então, nesse momento, nós temos 3 jornalistas floresta na base de Altamira, né, na nossa redação. Um deles, inclusive, o Ayashi Pai, acabou, né, de fazer a primeira entrevista exclusiva feita por um indígena na história da ONU, né, com o secretário-geral da ONU, e também a última matéria que o Antônio Guterres, deu antes da COP, que para nós marca exatamente o que a gente quer fazer, que é da floresta, com os valores dos povos floresta, conversar e influenciar o mundo. Né? Então, as perguntas que o Ayan faz, se vocês podem acompanhar essa entrevista em Suma Uma, são perguntas que só um jornalista floresta pode fazer. E nesse momento, que também estarão com nós na COP, a gente está conformando 9 jornalistas de diferentes estados da Amazônia. Temos jornalistas de todos os estados da Amazônia, menos Tocantins. Inclusive, Eliane, os ouvintes que estão acompanhando aqui essas edições pré-COP especiais, puderam conhecer um pouquinho do trabalho de um coformado. Eu gosto muito, né, que vocês usam justamente a coformação, que foi o Echum, que participou na edição anterior aqui desse episódio, justamente contando como será essa cobertura. E ele, como um jornalista floresta, nos trouxe um pouco dessa visão. Foi muito bacana a conversa com o Echum. Que maravilha, Paulina. O Echum faz parte, né, dessa segunda edição do Micélio, e ele fez uma reportagem linda a parte sobre um ritual do povo dele, que é da Amazônia maranhense, que ainda não tem a sua terra demarcada, né? Estão lutando pela demarcação. E ele fez uma matéria extraordinária que só um jornalista floresta poderia fazer. Por mais competente que a gente possa ser, como não indígena, tem parte das realidades que a gente não consegue acessar. Então, o Enchum, o Kunta, que é da terra indígena do Xingu, povo Quincede, e a Chaira, que é do Rio Negro, né? São alguns dos indígenas que vão estar cobrindo a COP, né? Alguns já contratados, outros pelo Micélio. A gente acha muito importante que essa COP seja na Amazônia. Assim, a gente entende e cobriu, né, algumas resistências e críticas a que a COP fosse na Amazônia, né, inclusive como o governador Helder Barbalho, né, do Pará, vendeu a COP para a elite como sendo um momento para lucrar, né? Então, a gente está cobrindo isso a partir dessa perspectiva, né? Mas a gente acha fundamental ter uma COP na Amazônia e que as pessoas que venham para a COP, os negociadores, os participantes, entendam o que é uma grande cidade arrancada, que arrancou a floresta para existir
e que virou as costas para a floresta e virou as costas para o rio. Né? Acho que isso é importante estar para entender. Tem coisas que a gente precisa viver. Né? A gente sabe que essa COP vai ser muito difícil, né? Inclusive porque a gente precisava, o petróleo tem que estar no centro das discussões, e parece que não será isso que vai acontecer. É uma COP que está sendo num país, o Brasil, cujo governo, né, o governo Lula, acabou de permitir a exploração de petróleo na foz do Amazonas. E foi justamente assim que foi anunciado, né, Eliane, era só o que se esperava, porque já foi iniciado, né, a exploração de pesquisa, né, mas, enfim, a intervenção na foz do Amazonas já iniciou imediatamente. Sim, iniciou imediatamente, né, 20 dias antes da COP, o que é um assinte, né? Eu nem entendo, Paulina, como é que petróleo e Amazônia podem estar na mesma linha no momento em que a gente já perdeu a possibilidade de 1,5 graus Celsius, no momento que a gente sabe que mais de 70% das emissões dos gases que aquecem o planeta são produzidos pelos combustíveis fósseis, e o mundo está ampliando a produção de combustíveis fósseis, e o Brasil está tentando ampliar a produção de combustíveis fósseis na Amazônia, justamente num bioma estratégico para a gente combater o colapso do clima e da natureza, e que está muito perto do não retorno, do ponto de não retorno. A gente sabe que mesmo que a gente consiga zerar o desmatamento, o que está longe disso acontecer, né? Mesmo que a gente consiga reflorestar a Amazônia, o que não é algo simples, porque floresta, como eu falei, é uma relação, não é um plantio de árvores. A gente sabe que a floresta só vai sobreviver se acabar se a gente zerar os combustíveis fósseis, se fizer a transição energética, algo que o Brasil está muito longe de fazer e de investir realmente. Meses antes, o mês passado, mais especificamente, eu estava percorrendo os grandes manguezais do Salgado Paraense, entrevistando justamente pessoas, depois de uma série de manifestações, enfim, que a sociedade civil, mas principalmente quem vai ser diretamente afetado também, né, no caso, sendo colocado, né, marisqueiros, pescadores, de reservas extrativistas, né, ali, né, principalmente o Salgado Paraense, que é extremamente sensível por conta, né, dos manguezais, e o que assusta justamente é essa falta de peso nas decisões das comunidades tradicionais, das comunidades que vão ser diretamente afetadas, e pode acontecer a qualquer minuto, né? A gente já viu no Amapá que aconteceu, a gente viu no Equador, quando aconteceu no Equador, rapidamente, em 12 horas, já tinha mais de 100 mil pessoas afetadas. Então, realmente, é um contrassenso que a gente esteja vivendo tudo isso neste momento que vai acontecer a COP. Dentro de todos esses grandes desafios e contrassensos que a gente tem, Eliane, como vocês, pela Sumaúma, estão preparando para ter abordagens diferentes com relação a isso, de que justamente essas vozes silenciadas em muitos dos processos, elas apareçam? Sim, a gente sabe que nas COPs os protagonistas deveriam ser os povos indígenas, as populações tradicionais, pela óbvia razão que são eles que protegem o que ainda existe de natureza e muitas vezes protegem com a sua vida. Mas não é assim, né, Paulina? A gente sabe, né? Tu já cobriu várias COPs, eles têm muito pouca voz nas negociações. Eu
se afirma que nessa COP eles vão ter mais voz do que tiveram nas outras, vamos ver, mas ainda assim vai ser muito ainda minoritário. Então, a Sumaúma vai cobrir a COP considerando a realidade de que os protagonistas da proteção da floresta, os que combatem o colapso, são os povos indígenas e são os povos tradicionais. Então, na cobertura de Sumaúma, eles são os protagonistas. E não só eles, mas também todos os povos floresta, porque para Sumaúma, em Sumaúma está representado os animais, as plantas, os fungos, as montanhas e os rios. Nós vamos cobrir a partir desses valores e dessa perspectiva. Para isso, a gente começou a se preparar para essa COP no ano passado, quando na última COP, porque para nós a COP de agora já começava na última COP, na COP anterior. Então, esse ano inteiro, até agora, de abril até outubro, a gente teve semanalmente o nosso curso para a COP, em que todos os nossos jornalistas e todos os jornalistas em coformação pelo Micélio tiveram aulas com as melhores pessoas do Brasil e fora do Brasil sobre todos os assuntos que vão estar sendo discutidos na COP. E também os que eles deveriam estar, mas não estão, como ciência indígenas e várias outras questões. Foram 2 aulas, eram 2 horas por semana, com pessoas incríveis, para que a gente pudesse entender, para que toda a nossa equipe pudesse se situar e entender. E nós já começamos a fazer uma newsletter da COP. Tínhamos já um jornalista de Belém, né, amazônida, só para cobrir COP. Já há muitos meses a gente está fazendo isso, há muitos meses a gente faz a nossa contagem regressiva. A gente está indo para a COP como a gente acha que a gente tem que chegar. Né? Nós, aqui de Altamira, a gente não vai chegar de avião, a gente vai chegar de barco. A gente parte cedo, né, nessa sexta-feira, né, no dia 31 de outubro, de ônibus para Santarém, são 12 horas, se não quebrar. Depois a gente chega em Santarém, vai para Alter do Chão, onde a base de outra organização, que é o Saúde e Alegria, muito conhecida. A gente fez uma parceria com eles para ter um barco, que é o barco que a gente chama Navegando contra o Fim do Mundo. E nesse barco, que tu também vai estar com a gente vai fazer a gente viaja com quase 100 lideranças indígenas, cientistas e artistas. A gente vai fazer nesse barco uma pré-COP, né? A nossa saída começa com uma pagelança, e a gente vai fazer uma pré-COP com vários debates, que eram os debates que a gente também gostaria que tivessem acontecendo na COP oficial, que vão ser transmitidos, né, no YouTube, nas nossas redes de Sumaúma, e vai ter a Rádio Sumaúma, que é uma parceria nossa, né, contigo, né, Paulina, e com a tua equipe, que eu vou estrear na rádio, né, vou apresentar pela primeira vez na minha vida, vou fazer rádio, vou apresentar essa rádio com a Paulina, e a gente vai navegar fazendo essa rádio, vocês também podem acompanhar com a gente, e depois essa rádio continua lá em Belém, é uma rádio também itinerante, que a gente vai poder circular com ela,
Então, a gente vai ter uma rádio, a gente vai ter o Maicson Serrão, né, indígena ribeirinho da Resex Tapajós Arapiuns, fazendo vídeos, né, na COP. A gente vai ter os nossos 9 miscelhantes, nossos 9 jornalistas floresta em coformação, trabalhando na COP para fazer a COP que ninguém vê, né, aquilo que fica fora do noticiário tradicional dos grandes veículos. A gente vai estar com uma equipe de quase 40 jornalistas nessa COP, contando todos, tanto o trabalho da cozinha como o trabalho que vai estar nas ruas, para a gente ser capaz de, em 3 línguas, cobrir uma COP a partir da perspectiva da floresta. E a gente vai ter ainda, Paulina, uma banquinha de sonhos. A gente trabalha no Micélio com roda de sonhos, com a Mariana Leal de Barros, que ela vai estar, se vocês verem em Belém, uma banquinha com um banner chamado Parteira de Sonhos e Sumaúma, é a nossa banquinha de sonhos. A Mari vai estar recolhendo os sonhos na COP, que a gente acha, em Sumaúma a gente sonha coletivamente, né? O sonho é coletivo, como é para os povos indígenas, e a Mari vai estar coletando esses sonhos, então podem sentar lá com a Mari e contar o seu sonho, que isso também vai virar reportagens, vai virar publicação na internet, nas nossas redes. Então é isso. A gente vai ter um ao vivo, né, que a COP vai estar sendo contada pelos jornalistas de Sumaúma, no ao vivo, que vai estar sempre circulando na nossa plataforma e também sendo divulgado nas nossas redes. E também vai ter a Mentira do Dia, né, que é uma parceria que vai ser escolhida a maior desinformação, né, a maior mentira do dia, que vai estar sendo circulando nas redes, no WhatsApp, naquele dia na COP. Então, a gente vai cobrir em várias frentes, de várias maneiras, e eu estou muito animada para cobrir contigo. Estou muito animada porque essa é depois de 3 COPs sem permissão para manifestações, a gente vai finalmente ter uma COP em que a sociedade civil, os povos indígenas vão poder se manifestar, e a gente vai cobrir isso muito fortemente também. Então, eu estou muito animada. A gente vai disputar, né? Vai disputar. A COP, ela não está dada. A COP é uma disputa. E a gente sabe em que lado a gente está nessa disputa. Né? Sumaúma tem lado. E é honesta. Fazemos jornalismo com o máximo rigor, mas temos lado. E o nosso lado é o lado da floresta, é o lado da natureza. Muito, muito importante você trazer isso. E eu vou só reforçar, porque já que você agora é minha colega de rádio, né, já está anunciado, vamos fazer um reforço aqui. Então, enquanto você está ouvindo e assistindo essa entrevista, eu, Eliane, todo um barco cheíssimo de vozes muito potentes e importantes, já estamos navegando rumo a Belém, saindo de Santarém, ouvindo, dialogando, conversando, se escutando, e muitas dessas histórias vocês já vão poder assistir pelo YouTube da Sumaúma e também pelo Spotify da Sumaúma, nesse Rádio Sumaúma navegando pelos rios, navegando contra o fim do mundo. E teremos um outro produto da Rádio Sumaúma, que será então a partir do dia 10 de novembro, que aí vai ser já direto de Belém, onde nós faremos, então, uma transmissão diária com notícias, né, e entrevistados, entrevistadas, entrevistados, que serão ouvidos diariamente, bem nesse formato de rádio, sabe?
de fazer o balanço do dia anterior, de trazer as expectativas para o dia, onde vocês vão poder também participar ao vivo. Então, esperamos vocês desde já, então, pelas redes da Suma Uma, busquem lá a Rádio Suma Uma, eu, Eliane, o Dalon Neres também estará com a gente fazendo essas apresentações e ouvindo e disponibilizando essas vozes nessa cobertura super especial. Eu também estou muito contente da gente poder ecoar cada vez mais, Eliane, essas vozes, né? E como você me falou em off, quando ainda há uns meses atrás, não sei se eu vou numa expedição, não sei o quê, como você não vai estar na na principal COP, né? Que é isso, muito mais do que só um evento, é uma grande oportunidade de reverter, e talvez seja uma das últimas oportunidades que a gente tenha de fazer grandes mudanças, de reverter grandes processos, não só econômicos, como sociais, que estão gerando cada vez mais essa desigualdade climática, social, racial, enfim, que a gente está vivendo. Eliane, então, para a gente finalizar, o pessoal está ouvindo e a gente está lá navegando já. Suas expectativas para essa COP, porque aí depois, quando chegar lá no dia 22, 23 de novembro, a gente vai ter essa conversa novamente, possivelmente pela Rádio Suma Uma, mas é muito legal a gente fazer esse balanço já prévio, né? Expectativas e realidades para essa COP suas, assim, como uma jornalista que acompanha há tanto tempo questões socioambientais. Para mim, vai ser a minha primeira COP, né, Paulina? A gente tem 2 pessoas muito experientes em COP na nossa equipe, que é o Jonathan Watts, né, que cobriu quase todas as COPs pelo The Guardian, e é um dos fundadores de Suma Uma, e a gente tem a Cláudia Antunes, né, que é a nossa especialista em todas essas negociações. Então, a gente vai fazer essa cobertura também das negociações, com muita consciência e com muita precisão, contar para os leitores o que realmente está acontecendo, né? Eu acho que vai ser uma COP muito difícil, mas a gente está numa luta muito difícil, e essa é uma parte importante da luta. Tu falou que talvez seja a última oportunidade, e eu acho que sim. Muito provavelmente é a nossa última oportunidade, porque a gente está num momento muito limite, um momento que a gente já superou limites, na verdade, né? Eu espero que se consiga pressionar para o petróleo entrar nessa conversa. Eu espero que a floresta e os oceanos estejam no centro. Eu espero, essas são as minhas expectativas, né? E para isso acontecer, vai ter que ter muita pressão. Que os oceanos, a transição energética, a floresta, tudo isso esteja realmente no centro. E que a gente saia dessa COP com resoluções que sejam cumpridas. Porque 2 COPs atrás, a gente saiu com a decisão da transição energética. E isso não foi para frente. Eu espero, né, que os países do norte global, que são os principais responsáveis pelo colapso, pela nossa corrida rumo à extinção, saiam dessa COP com a decisão concreta de financiar o combate ao aquecimento global em países do sul global, né, em países que têm muito menos recursos. Eu espero que a gente saia com decisões que se cumpram, decisões que não fiquem só no papel. E espero que a sociedade civil, especialmente os povos indígenas, os povos tradicionais, sejam realmente protagonistas, ainda que tenham que fazer esse protagonismo das ruas, porque sua presença é muito limitada na mesa de negociações, mas que as ruas consigam mudar
o clima das negociações sobre o clima. Maravilha. Então, eu queria agradecer. A gente em breve vai estar já juntas. Então, a partir de agora, vocês vão ver a gente junta na mesma tela, né, lado a lado. Vai ser uma grande honra. Reforçando, então, essa cobertura que a Sumaúma vai fazer. Nós aqui pelo Vozes do Planeta também teremos essa cobertura direto do Amazon Climate Hub, inclusive onde será a casa base, né, de transmissão da Rádio Sumaúma. Com todas essas vozes que vão ser vistas, ouvidas, esperamos que seja assim, e que teremos transmissão ao vivo, teremos para vocês participarem com perguntas, teremos edições especiais, toda essa base de cobertura da COP, que ninguém vê, também muito importante, que vai ser trazida pela equipe da Sumaúma. E eu agradeço, então, ao apoio também da Compass Colab, o estúdio, que vai ser nossa base de apoio em São Paulo para toda a parte técnica, o André Cazé na produção, e também agradecer toda a equipe aí da Sumaúma para que a gente faça esse trabalho que vai ser, espero, inesquecível no sentido de que a gente possa cravar boas notícias no final dessa jornada, não é isso? Obrigada, Eliane. Muito obrigada, Paulina. E na nossa rádio vai ter muitas vozes da floresta. E eu espero estrear bem. Vamos arrasar! Tá bom. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.